Capítulo 1. A singularidade do chamado profético. Escolhidos por Deus, não por herança. Havia algo de extraordinário, sagrado e profundamente singular que marcava toda a caminhada da antiga aliança, aquela que compreende a visão já vista, a deuteronomista e a cronista, todas unidas no mesmo e eterno propósito, revelar ao mundo o coração de Deus. De modo oficial, capacitador e visível, apenas 3 categorias de ministros recebiam de maneira especial a ação do Espírito Santo: o rei, o sacerdote e o profeta. Cada um deles era tocado, ungido e revestido por essa presença divina, recebendo do alto a força que nenhum esforço humano jamais poderia gerar, para cumprir, no meio do povo amado, aquilo que o próprio Deus havia sonhado. E há uma beleza oculta aqui, que brilha quando os olhos se abrem. Essas 3 funções não eram apenas instituições, eram sombras que apontavam para aquele que haveria de vir. Jesus Cristo veio cumprir todas elas em si mesmo, com plenitude eterna. É o Rei que reina sobre tudo, o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito, e o profeta que nos revela o Pai de modo definitivo. Tudo que a antiga aliança antecipava em sombras, Cristo cumpre em luz. Esta verdade não é apenas uma lembrança do passado. Ela nos revela com ternura e sabedoria infinita como o Senhor foi conduzindo a sua obra ao longo dos séculos. O mesmo fio condutor que atravessa toda a revelação progressiva de Deus. Passo a passo, com paciência e amor, ele foi preparando o coração humano para algo ainda maior, mais belo e glorioso. O dia em que o Espírito não habitaria mais apenas em poucos escolhidos, mas seria derramado sobre toda a carne, promessa sussurrada pelos profetas e cumprida em plenitude em Jesus Cristo e na igreja que nasceu. É precisamente aqui, neste ministério profético, que encontramos um dos canais mais vivos dessa revelação que avança na história rumo à sua plenitude em Cristo. Como um rio que nasce escondido na rocha da montanha e desce sereno até tornar-se oceano, assim caminhou a unção de Deus sobre a terra, gota a gota sobre reis, gota a gota sobre sacerdotes, até transbordar, plena, incontida, sobre os profetas, e depois sobre toda a igreja. O que começara como orvalho sobre poucos haveria de tornar-se dilúvio de graça sobre todos os que crescem. Detenhamo-nos, pois, diante de cada um desses 3 caminhos para contemplar como o óleo do céu tocou a terra, a unção do Espírito sobre cada ministério. Cada um destes 3 caminhos carregava uma beleza própria e um propósito traçado pela mão de Deus. Vejamos. Sobre o rei. Quando o profeta Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Saul, algo desceu do céu e tocou a terra. Então Samuel pegou o frasco de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. E o Espírito de Deus veio sobre ele com poder, e ele se tornou um homem diferente. 1 Samuel 10:1.9. O rei não era rei por sangue, nem por mérito, nem por ambição. Ele era rei porque o Deus Altíssimo o havia tocado. A coroa não nasceu da terra, foi colocada pelas mãos de Deus. A realeza não subia de baixo, descia do alto. E toda vez que um coração humano tentasse coroar a si mesmo, o céu haveria de lembrar: o verdadeiro trono não se conquista, recebe-se de joelhos, sobre o sacerdote. De modo semelhante, porém distinto, também o sacerdote era levado para perto do coração de Deus. Derramarás sobre ele o óleo da unção e o consagrarás, para que me sirva como sacerdote. Êxodo 29:7, Levítico 8:12, NVI. Ele era separado do mundo para viver diante do santo. Levava nas mãos os fardos do povo e no peito a presença daquele que habita a eternidade. Sua dignidade não era sua, era reflexo da graça que o escolheu, o santificou e o chamou por nome. Entre o povo e o véu, ele erguia as mãos como ponte viva, pequeno diante da glória, mas grande pela graça que o sustentava, e assim prenunciava aquele que um dia rasgaria o véu para sempre. Sobre o profeta. Mas quando nos aproximamos do profeta, o céu se abre de um modo ainda mais íntimo e admirável. Então o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele se juntou aos profetas e profetizou. Números 24:2. 1 Samuel 19:20. NVI. O profeta não falava de si, não dizia o que o coração humano inventava. Ele era sopro de Deus, sua boca era a janela do céu, sua voz era eco da voz que não tem fim. Ele não era luz, era o reflexo, não era a fonte, era o canal. E por isso, sua palavra carregava autoridade que vem de muito mais alto que o céu. Ninguém vê o vento, mas ninguém duvida de sua força quando as árvores se curvam diante dele. Assim era a palavra do profeta, invisível a origem, inegável o poder, silenciosa a fonte, estrondoso o eco. A promessa de Joel, o dia em que o céu se abriria sobre toda a terra. Por muito tempo, essa glória foi como tesouro guardado. Poucos a carregavam, muitos a esperavam em silêncio. Até que o profeta Joel ergueu os olhos e viu, no horizonte dos tempos, uma manhã que mudaria tudo. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão visões e sonharão sonhos. E os seus jovens terão visões. Joel 2:28, NVI. E a promessa não parou ali. O Senhor, em sua bondade infinita, acrescentou algo que faz o coração bater mais forte. Até sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei naqueles dias o meu espírito. Joel 2:29, NVI. Ninguém seria deixado de fora. Nem posição, nem riqueza, nem gênero, nem condição. A graça de Deus não escolhe por aparência, escolhe por amor. Esta palavra ecoou através dos séculos como uma estrela distante, uma promessa viva, guardada no coração de Deus, aguardando o momento exato em que o céu se abriria de verdade. Era como se o Senhor anunciasse de antemão: um dia as fronteiras cairão. O Espírito não será mais de poucos, será de todos.
Gerações inteiras adormeceram esperando essa manhã, e outras tantas nasceram e morreram sem vê-la, mas a promessa não esqueceu seu caminho. O que Deus sussurra ao profeta, ele cumpre ao mundo, ainda que o relógio dos homens não seja o relógio do céu, e aquele dia chegou. Na plenitude dos tempos, em Cristo e na nova aliança, a promessa se cumpriu de forma gloriosa e inesquecível. No dia de Pentecostes, as barreiras antigas se romperam de uma vez para sempre. O Espírito desceu como chuva que enche, vivifica e transforma. O derramamento glorioso no Pentecostes. De repente, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes línguas como de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 2-4. NVI. Vento que traz vida, fogo que purifica. Palavra que atravessa línguas e corações, e o povo, maravilhado, perguntava com lágrimas nos olhos, como é que os ouvimos falar, cada um de nós, na nossa própria língua materna? Não são todos galileus esses que estão falando? Atos 2, A7-8, NVI. Babel, que um dia espalhou línguas em confusão e distância, agora via o céu reunir línguas em comunhão e louvor. O que a soberba humana separou, a graça de Deus voltou a unir. O céu não apenas tocou a terra, o céu invadiu a história. A promessa que por séculos foi sussurro nos lábios dos profetas, tornou-se trovão de glória sobre a igreja. Deus não está mais distante. Ele veio habitar em nós. Dínamo e dunamis, dois poderes, um só Deus. Há duas palavras na língua original que nos revelam a profundidade deste mistério, com uma beleza que arrebata o coração. Dínamo é o poder que habita, a força quieta, profunda e viva que nasce da presença de Deus dentro do peito. Cresce em silêncio, brilha na fé, aquece por dentro. É a fonte viva que nenhum olho vê, mas nenhum coração que crê ignora. Dunamis é esse mesmo poder quando transborda, quando o que estava oculto se revela. Quando o sopro de Deus rompe o silêncio e se torna ação visível, capaz de realizar milagres, converter corações, sustentar o testemunho e vencer todos os limites da fraqueza humana, é desta mesma palavra que nasce o nosso termo força dinâmica. O poder de Deus não é fraco, é força que rompe, é vida que irrompe, é luz que não pode ser contida. Dunamis nasceu nos lábios gregos do Novo Testamento. Dínamo, séculos depois, nasceu na engenharia dos homens, mas herdou da palavra antiga sua mesma raiz e seu mesmo espanto, o de um poder que, mesmo oculto, move tudo o que toca. Assim também o Espírito, por vezes silencioso como a corrente que gira escondida, por vezes visível como a luz que ela acende. O Espírito Santo não apenas habita em nós, ele nos capacita. Não apenas permanece, ele age. Não apenas consola, ele fortalece, dirige, transforma e confirma a palavra de Deus com poder. Era esta a realidade maravilhosa que todo fiel esperava. Ter o Espírito era carregar o próprio céu no peito. Mas na antiga aliança, esta plenitude permanecia como promessa, aguardando o tempo perfeito do cumprimento em Jesus Cristo. 3 caminhos, e o chamado que vem de alto. Agora, perceba comigo a diferença que revela a graça de Deus. O rei, para ser rei, era preciso nascer na casa certa. O sangue real corria nas veias antes mesmo de o coração começar a bater. Era herança, era linhagem, era direito recebido dos pais. A glória vinha de gerações passadas, sem escolha do filho. O sacerdote. Assim também o sacerdote nasceu na tribo de Levi, na casa de Arão. O pai era sacerdote e o filho também o seria. O ofício vinha pelo berço, pela linhagem, pela ordem que Deus havia estabelecido. Beleza e ordem, sim, mas também limite. O homem recebia o cargo porque nasceu onde nasceu. O profeta, escolhido antes de ver a luz. Mas o profeta era diferente. Ele não devia ser chamado ao sangue, nem à família, nem à posição. Ele foi escolhido por Deus. Antes de ver a luz do dia, o Senhor já o amava, já o separava, já o destinava. Antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei como profeta para as nações. Jeremias 1-5, NVI. Como confirma também o Salmo. Tu criaste o meu interior, tu me formaste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Salmo 139, 13,16. NVI, o chamado não começa quando o homem cresce, estuda ou se destaca. Começa no coração de Deus, antes mesmo de existirmos. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. Deus não olha quem somos. Ele olha quem Ele é e escolhe quem Ele quer. Mesmo o mais simples, o mais pequeno, o mais esquecido. Eu era apenas um apanhador de sicômoros, seguindo atrás dos rebanhos nos campos. Mas o Senhor me tirou de perto das ovelhas e me disse, vai e profetize ao meu povo Israel. Amós, 7:14-15. NVI. Assim também Isaías, sentia-se homem de lábios impuros, indigno de estar diante do santo, até que o fogo do altar tocou seus lábios e Deus perguntou, quem enviarei? E ele respondeu com lágrimas nos olhos, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:5-8. Não importa de onde vens. Não importa quem dizem que tu és, o que importa é quem te chama. Um apanhador de sicômoros e um homem de lábios impuros, eis os instrumentos que o céu escolheu para calar reis e comover nações. Não porque fossem grandes, mas porque quem os chamou é grande e faz grande tudo que toca. O profeta verdadeiro é movido pelo sopro de Deus, não por ambição, não por vaidade, não para agradar poderosos. Ele não existe para enfeitar a corte, existe para carregar a verdade. Não vive de aplausos, vive de fidelidade. Não fala para ser admirado, fala porque obedeceu.
Preparo não é chamado, mas o chamado exige fidelidade. Havia escolas onde os filhos dos profetas aprendiam, cresciam, se preparavam. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Sabemos que o Senhor chamou você para suceder a Elias como profeta. Do Reis 2:3 fim. 438, NVI. Mas estudar, conviver e preparar-se não faz de ninguém um profeta. O profeta nasce do sopro de Deus, não do ensino humano. Por isso havia também os que falavam o que os poderosos queriam ouvir, falsos profetas, que vendiam a voz por honras passageiras. Diante deles, brilha com luz própria o exemplo de Micaías. Todos os profetas profetizavam a mesma coisa. Vai e terá sucesso, o Senhor está com o rei. Mas Micaías respondeu com coragem: Vi todo o Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e ouvi a palavra do Senhor. Esse homem irá para a batalha e não voltará vivo. 1 Reis 2:13-28. NVI. Ser profeta é dizer a verdade mesmo quando dói. É permanecer fiel quando todos se afastam. É carregar a palavra como fogo no peito. Queima, mas não se apaga. 400 vozes concordantes não valem mais do que uma voz fiel. Micaías ficou só diante da multidão, e ainda assim não estava só, porque aquele que o enviara estava com ele. Uma lição para todos nós, e hoje, em Cristo, a promessa se cumpriu de forma plena e maravilhosa. Já não há apenas 3 ministérios reservados a poucos. Agora está escrito: Vocês são geração eleita, sacerdotes do Rei, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9, NVI. Que era privilégio de poucos na antiga aliança, tornou-se herança de todos que creem. Todos somos chamados. Todos somos ungidos, não por sangue, não por herança, mas por graça. Ser profeta não é título, não é fama, não é posição. Ser profeta é ser boca de Deus, é falar o que ele manda, é permanecer fiel no silêncio e na tempestade. É refletir a luz do Senhor, venha aplauso ou venha lágrima. E é por isso que, nas próximas páginas, percorreremos com reverência e amor a vida de cada homem e mulher que a Bíblia nos apresenta como profeta. Veremos suas lutas, suas dores, suas vitórias pela graça. Veremos como Deus escolhe gente comum para fazer coisas extraordinárias. Que cada história nos ensine o que significa ser chamado por Deus. Que cada vida nos mostre o valor insuperável de ser escolhido antes de nascer, amado sem merecer e enviado apenas porque Ele quis. Que ao final dessa caminhada possamos também nós ouvir a sua voz e responder com todo o coração: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E que essa resposta não fique presa nas páginas de um livro, mas desça ao peito de quem lê e se torne também ali chama viva, voz obediente, vida inteiramente entregue. Porque o mesmo Deus que falou aos profetas ainda fala e ainda chama. Alderico Pedro Estudos Bíblicos e Bibliologia. YouTube, @Alderico Pedro APM.